Olá, olá, Sabrina, seja bem-vinda. O nosso convidado já tá aí também. Vamos chamar direto o nosso convidado, então, o Lucas Rogério Mazzotti. Vamos ver quem mais que tá aqui. A Thay tá junto. Sejam bem-vindos, então. Hoje a gente vai falar sobre o estresse no ambiente virtual. Fala direito comigo, também tá aí. Oi, Olá, Lucas. Tá oi, me escutando bem? te escuto. Tu me escuta também? Sim. Vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho, Show. mas o Instagram vai entregando as coisas, as mensagens aqui pro pessoal ir entrando. E eu estava comentando, agora há pouquinho antes de tu chegar, que a gente vai falar então sobre o estresse no ambiente virtual. Eu, como estou Perfeito. fazendo esse trabalho em cima do PAS, que é o programa anti-estresse, que tu conhece bem, tu Sim, está intimamente ligado ao projeto, né? perfeito. Então, a gente vem abordando e alertando as pessoas sobre essa epidemia mundial que é o estresse. Vamos desligar aqui o som para não ter que falar tão alto. E a gente está fazendo esse alerta, então, para as pessoas, para elas se cuidarem um pouco mais, para elas desenvolverem o autocuidado e o hábito de fazer esses momentos para desestresse. Perfeito. Então, às vezes as pessoas se sentem sobrecarregadas, cansadas, irritadas, acham que não aguentam mais, e muitas vezes isso vai somatizando, né? As doenças vão ficando arraigadas e elas não conseguem, então, saber o porquê que isso está acontecendo. Então, esses são os Perfeito. primeiros sintomas de estresse, né? Mas o que as pessoas não sabem é que quando esse cansaço, né, essa irritação se manifesta, é que provavelmente já houve alguma alteração a nível molecular. E isso é que acaba sendo mais grave, né? Porque o estresse está associado a inúmeras outras doenças. Bom, eu sou Carla de Assunção, sou jornalista e terapeuta, eu costumo me apresentar sempre muito simplesmente assim, mas como a gente vai falar um pouquinho mais do estresse, né? Eu quero dizer para vocês que eu tenho mais de 3 décadas, né, de experiência em atividade clínica, com terapia floral, com acupuntura, com medicina ortomolecular, com diagnóstico genético molecular e com terapia familiar, atendendo indivíduos, casais, famílias, empresas, grupos, enfim, para dissolução de estresse e de outras atividades. O nosso convidado de hoje, Lucas Rogério Mazzotti, ele é engenheiro de software, ele tem algumas décadas também, apesar de ele parecer novinho assim, né? Ele tem algumas décadas de experiência na área. E ele também está intimamente ligado a esse projeto que a gente está desenvolvendo, que é o PAS, o Programa Anti-Estresse. O Lucas está à frente da Luroma. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais do teu trabalho, te apresentasse um Perfeito. pouquinho melhor com relação à tua experiência. Perfeito.
Bom, então eu sou engenheiro de software, eu trabalho numa startup, a Hash, e além da startup eu também tenho a Luroma, que é uma empresa de tecnologia. Nela eu presto consultoria de tecnologia, estamos trabalhando no desenvolvimento de um jogo, que é uma das áreas novas que a gente vai entrar agora. A gente também organiza anualmente um campeonato de games, que ocorre em outubro, então a gente já está na 4ª edição desse campeonato, além de alguns outros projetos que estão assim no forno, e assim que tiver mais novidades a gente pode apresentar. Mas toda a minha carreira foi muito ligada com tecnologia, com desenvolvimento de software, de portais, aplicativos, sistemas, até do design, assim, da concepção do projeto, até realmente conseguir entregar com ele, finalizar ele. Então é um pouquinho disso. Ok, aqui a gente tem a Lise, eu acho que é a Lise que entrou por aqui, não sei se foi a Lise ou Isso. o Romo, que entrou pela Closing, que também são nossos parceiros, né? O pessoal ali da área do Rio Pardo, né? Em Cruzeiro do Sul, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul. A gente tem a Thea, que entrou, tem a Ianca. Não sei se você está enxergando mais alguém que não apareceu para mim, porque às vezes meu celular trava. Eu sempre brinco que isso tem uma. Não, A acho que foi isso. Lívia entrou, né? Para mim deu Então, uma sejam travadinha também. bem-vindos aqui conosco. Vocês podem ir deixando as perguntinhas de vocês também sobre o tema, que na medida do possível a gente vai respondendo. Né? Eu acho que antes da gente entrar na questão do estresse propriamente dito, a gente precisa. Ó, sim, foi a Lise que entrou. A gente precisa, então, falar sobre saúde. E qual é essa concepção de saúde, né? A gente que vem desenvolvendo esse trabalho de saúde, desculpa, há muitos anos, a gente foca muito nesse contexto integral da saúde, de acordo como apregoa a Organização Mundial de Saúde, que é o equilíbrio psicofísico e social. Né? Então, se alguma área dessas da nossa vida está desequilibrada, a gente tem perda em saúde. Então, o que é importante para a gente? A gente enxergar o ser humano como um todo, corpo, mente, meio ambiente, né? E também com relação à sua capacidade de produtividade, seja jurídica ou física. Por isso que é tão importante a gente falar de tecnologia hoje, tendo em vista que cada vez mais o mundo está acelerado, está conectado, né? E precisa aumentar a sua produtividade de alguma forma, né? Então, a gente aborda a saúde dentro dessa capacidade de desenvolver ao máximo, então, o potencial humano para atuar no meio em que ele vive e, quem sabe, então, fazer alguma mudança de comportamento, né? Perfeito. Aqui o Dati entrou, quem mais que está enxergando aqui que entrou? O Alexandre. O Alexandre, sejam bem-vindos, então. O, Né? é, eu ia comentar nessa questão do estresse em si. O estresse é uma coisa que existe há não sei quantos milhares de anos, talvez, né? Mas com a Desde sempre. tecnologia, eu ia dizer, acho que desde que ser humano é ser Desde humano, pois Uhum. então. Só tinha E, outros nomes antes. então. Mas é interessante porque com a tecnologia existem outras modalidades, né? Outros agentes causadores, né? E também outras formas de a gente mitigar isso, né? Então, Uhum. eu acho legal ter esse papo focado em tecnologia porque a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, Certo. Então, com relação ao estilo de vida, todo mundo que está aqui ou está nos assistindo pelo celular ou pelo computador. A gente tem esse bombardeio de telas, né? Que antes as pessoas, outras gerações, só tinham uma tela de cinema, só tinham um rádio, daí depois as pessoas passaram a ter televisão, daí depois passaram a ter computador, passaram a ter celulares com telas muito ativas e dinâmicas, com vídeos, e hoje a gente continua bombardeado por tudo isso. E isso provocou uma mudança de hábito de vida, mudança nas relações, inclusive nas relações familiares, né? Nas relações sociais como um todo, e especialmente na relação profissional,
porque isso também se tornou um diferencial competitivo, né? Se você tem uma habilidade tecnológica, isso é visto como um destaque para você, né? Então, Lucas, eu acho que já que a gente entrou nesse assunto da tela, né? A tela é uma coisa que cansa muito, Uhum. né? E diferentes aparelhos, né? Antigamente, quando eles lançaram os computadores, a gente usava uma Tipo um filtro. sobretela, né? Isso. Um Perfeito. filtro, isso mesmo, Exato. Exato. para amenizar isso, né? O que a Perfeito, gente tem perfeito. hoje que a gente pode fazer um alívio, né, Perfeito. dessa luz que fica aí nos congestionando, né, nos atacando o tempo todo. Perfeito. Sim. Pois é, falando nessa questão de tela, né, e falando sobre a luz, o que me vem primeiro é justamente a luz azul, né, esse tipo de onda mais azul, que principalmente afeta a questão do sono, né, hoje cada vez mais, então a gente está conversando aqui, já é 8 da noite, né, cada vez mais a gente usa essas telas próximo do período de dormir, e isso nos afeta negativamente, né, então essa coisa de a gente ter insônia, não conseguir dormir, não conseguir desligar, tem um pouco a ver com a luz que essas telas emitem. Sim, até Hoje porque em a gente dia, precisa do escuro para ter perfeito, o sono. E a gente tem exato, picos, né, onde a gente exatamente, produz esses hormônios para isso, que a gente vá dormir. E a gente, perfeito, os melhores programas acontecem depois das 10 da perfeito, meia-noite, né? exato, exato. Então, a luz acaba influenciando negativamente nisso. Hoje em dia a gente não se vê mais tanto esses filtros assim, mas todos hoje, Apple, né, iPhones, Androids, notebooks, Windows, todos esses dispositivos já têm configurações, então se vocês procurarem ali nas configurações, vocês vão achar uma coisa chamada modo noturno, ou com um nome próximo disso. E esse modo que ele faz, ele vai deixar a tela numa cor mais amarela. E tu pode configurar o horário. Então tu pode dizer assim, das 8 da noite até as 6 da manhã, ou das 10 da noite até as 6 da manhã, eu quero que tu coloque essa tela. A imagem não fica tão boa, porque ela vai ficar mais amarelada mesmo, mas ela vai ter esse benefício de reduzir, né, essa luz azul. Isso vai fazer com que tu possa usar esse dispositivo nesse horário mais tarde, sem tanto efeito nocivo da cor azul. Né? E isso tu encontra hoje em basicamente qualquer dispositivo. Então É já é legal uma opção. falar que a cor azul não é uma coisa evidente, porque às vezes as pessoas mudam Isso. o pano de Uhum. fundo e eles dizem assim, não, mas eu coloquei outra cor, coloquei Sim. cor-de-rosa, coloquei verde. Uhum. Mas não é isso, é a Sim. luz que tem uma Isso. frequência azul, Isso. né? E essa Exato. frequência Exato. tem uma onda que acaba Isso. nos Isso. afetando. É. Até quando tu ativa esse modo, né, tu vai ver que o telefone como um todo, ele passa a ficar mais amarelado, né? Mesmo coisas Uhum. que tu não pensaria que existe azul ali, né? Na verdade, na composição da cor existe. Então, isso é uma coisa bem interessante, assim. E também existem, mas aí é uma coisa mais especializada, alguns monitores, para quem trabalha em monitor mesmo, com desktop, que tem uma tecnologia para reduzir também esse cansaço, para diminuir a cor azul, coisas mais específicas. Eu sei, por exemplo, a Dell é uma das marcas que tem, trabalha com coisas assim, a LG eu acho que tem algumas coisas também. Então, para quem trabalha em escritório ou trabalha com monitor externo em casa, também vale, na hora de for comprar, olhar, porque alguns já oferecem essa opção. Para quem está no telefone é muito simples, né? Basicamente todos hoje já têm essa função de modo noturno, modo escuro, alguma coisa assim. Uma coisa que eu acho importante a gente falar, Lucas, é sobre o tempo de exposição. Eu sempre Perfeito. recomendo para os meus pacientes, para que as atividades elas não cansem, isso inclusive para os estudos, né? Então, quem é mãe aqui, eu sei que algumas das meninas entraram, ó, a Angelina, da Angelina, a Ângela da Angelina Delícias, a Jaque da Usina de Sabor. Então, o que a gente precisa pensar sobre essas questões? A, a exposição ela tem um tempo, né, de uso onde o nosso corpo tem uma tolerância. Então, o ideal seria que a cada 20 minutos fosse feito um intervalo ou um descanso dessa tela, né? Ou mesmo se, né, o seu filho estiver estudando em algum caderno, alguma coisa, que ele altere o conteúdo que ele está estudando. Ou seja, ele está estudando matemática, faz 20 minutos de matemática e daí 20 minutos de português, por exemplo, né? Ou de ciências, enfim, de alguma outra
disciplina e não da mesma, né? Que é exatamente para poder descansar também, não só a visão, mas o cérebro. E daí, às vezes, a gente fala isso e o pessoal insiste, mas tem que estudar a tarde inteira até decorar aquilo, né? Vai decorar tudo aquilo, vai esquecer de novo, o cérebro não vai Uhum. funcionar. O cérebro precisa de intervalos de descanso. Então, para isso também funcionaria a tela, né? Para a pessoa Perfeito. fazer um descanso, né? Uhum. E o ideal seria não descansar sempre com a mesma coisa, porque Perfeito. até as coisas que são boas, elas são estressantes. Então, por exemplo, se você cenoura, que é uma coisa saudável, se você comer cenoura todos os dias, seu corpo, seu organismo vai estressar, né? Daquele complexo nutricional que existe ali e vai, de alguma forma, manifestar, né? Seja pela coloração das mãos, né? Seja pela pigmentação que vai aparecer no seu corpo, ele vai estar sinalizando para você, ó, tá demais, isso precisa ser nivelado, né? Isso precisa dar um tempo. E o organismo ele é muito inteligente para fazer isso. Só que quando a gente sobrecarrega demais, isso não acontece, né? Então, a cada 20 minutos, eu não sei o quanto tu acha que isso seja viável para uma Uhum. pessoa que trabalha presencial, né, de corpo Uhum. presente. E com a história da pandemia, a gente conseguiu fugir disso, Sim. né? Uhum. É possível ter uma maior flexibilidade, então, sejam nos trabalhos remotos, né, Perfeito. no home office. Sim. Mas quando a pessoa está ali na empresa, tu acha que isso é viável fazer? Uhum. Ó, o Merlin participando. Pois então, eu acho que é uma boa questão de se pensar, assim, porque a importância do intervalo, ele acaba afetando várias coisas, né? A gente estava comentando da tela, especialmente, mas até a questão de tu poder levantar, dar uma caminhada, tomar uma água, a tela, não só a luz, mas tu poder focar, né? Quando tu tá olhando para a tela, tu tá focando no objeto muito próximo, né? Quando tu se levanta para fazer outra coisa, tu se foca em coisas mais longe, isso é bom para a visão. A nível de sedentarismo também, né? Tu passar muito tempo sentado, eu ia comentar, por exemplo, que hoje os smartwatches, né? Vários modelos já têm funções que se tu tá sentado por muito tempo, ele te dá um aviso, oh, levanta um pouquinho, dá uma caminhada. O meu aqui ele é configurado por 1 hora. Né? O intervalo de 20 minutos eu acho que é um pouco mais difícil de colocar em prática, mas às vezes um intervalo um pouquinho maior, talvez de hora em hora, eu já acho que seja mais viável. E é, por exemplo, o que a minha pulseira fala. Então, se eu estou parado ali, ela manda eu levantar e dar uns 5 minutos de caminhada. No presencial, eu acho que de hora em hora talvez seja mais viável, mas também vai depender muito, e isso acaba se aplicando para o remoto também, por exemplo, reuniões, né? Às vezes tu passa a tarde inteira em reunião, ininterrupta, uma atrás da outra, e aí com isso tu vai ficar bem mais limitado nos intervalos que tu vai poder fazer, né? Tanto que uma das dicas que se dá é justamente tentar minimizar, né, o número de reuniões, conseguir ter reuniões mais direto ao ponto, Objetivas. mais objetivas, isso, aquela clássica reunião que podia ser um e-mail, né? E talvez dar uma espaçada, dar um intervalo, né? Então, muitas vezes a gente vê que a gente tem reunião da umas duas, das duas às três, das três às quatro, né? Então, quem sabe espaçar um pouco melhor elas, dar um intervalinho ali, e eu acho que isso se aplica tanto no remoto quanto no presencial, né? Mas eu acho que o intervalo um pouquinho maior seria viável, sim, de se aplicar. Uma coisa que a tecnologia faz muito é aumentar a ansiedade das pessoas, né? Tanto que a Sim. gente vive num período onde a grande doença do século é a ansiedade. A gente passou por períodos onde no século XX, onde existia a histeria, depois existia a depressão e nessa virada de século até agora a ansiedade e o estresse têm dominado os fatores. E chega ao ponto de quando existe uma falha tecnológica, as pessoas meio que surtam, assim, né? Fica um conjunto de dizer que não está funcionando, não está funcionando, Uhum. e aqueles pequenos segundos, às vezes, porque às vezes realmente é isso, são alguns segundos que ficam fora do ar, as pessoas ficam muito ansiosas para retomar o trabalho, né? Então é muito importante a gente ter um planejamento anti-estresse, né, que é exatamente o que a gente propõe ao PAS, para poder regularizar essas coisas que acontecem no dia a dia. Né?
Outra questão de estresse que eu acho muito importante da gente falar, Lucas, é sobre a questão auditiva. Porque a gente trabalha, muitas vezes, como é uma reunião atrás da outra, a gente precisa estar de fone de ouvido, né? Às vezes trabalhando com fone num lugar só, com in-ear, e os neurônios ali dos ouvidos, né, ficam sofrendo com isso, os neurônios auditivos. Então, o que a gente tem a nível de tecnologia para melhorar um pouco isso? Quando fala de fone de ouvido, de coisa assim, né, acho que fica o alerta, como tu comentou, de cuidar muito o volume que se escuta, né? Porque às vezes até para quem não está numa reunião, mas está trabalhando e gosta de trabalhar com fone de ouvido, às vezes escuta muito alto, né? E aí existe várias recomendações, você vai pegar a Organização Mundial da Saúde, vai ter recomendações disso também, de dependendo quanto mais alto for o volume, menos tempo tu poderia ficar exposto àquilo de forma segura, né? Então acho que o primeiro ponto do volume é bem importante cuidar. Inclusive nos celulares, por exemplo, eu sei que o Android tem isso. Caso tu queira colocar o volume alto demais, ele vai te alertar, ó, esse nível aqui é um pouco prejudicial, tem certeza e tal. Mas falando de tecnologia mesmo, hoje eu acho que tem várias coisas. Tem, primeiro, aquelas tecnologias que fazem com que tu consiga focar mais e vão isolar, né, te isolar do mundo. Então, quando tu compra um fone de ouvido, existem vários designs de fone de ouvido. Alguns fones de ouvido deixam passar mais ruído para ti. Isso pode ser bom, porque tu pode querer estar atento, alguém pode te chamar, tu responder e tal. E alguns fones de ouvido isolam melhor, né? O que pode ser bom também para tu focar, né? Tudo tem prós e contras. Então existe uma tecnologia de cancelamento passivo de ruído, que se chama, que é simplesmente fone de ouvido pelo formato dele, né? Então aqueles fones de ouvidos que cobrem a orelha inteira, né? Diferente desse que eu estou usando aqui, ou aqueles fones de ouvidos que são intra-auricular, mas eles têm uma borrachinha, né? Esses fones de ouvido são bons para isolar os ruídos e te colocar mais focado no lugar que tu tá. O lado ruim deles é que tu acaba se isolando do ambiente e às vezes pode não ser o desejado, né? E tu também tem o cancelamento ativo de ruído, né? Que são aqueles fones de ouvido que ativamente estão trabalhando para cancelar ruídos e funcionam principalmente para ruídos muito semelhantes. Então, por exemplo, aqui eu tenho a geladeira funcionando e fica aquele barulho do motor no fundo, um ar-condicionado. O pessoal que usa, que viaja muito de avião, por exemplo, esses fones de ouvidos quase conseguem excluir completamente aquele, o som da turbina do avião, né? Porque são muito frequentes. Então, eu vejo essas duas tecnologias, assim, hoje elas já avançaram bastante, então essas tecnologias que ativamente reduzem o ruído, tu consegue configurar elas, por exemplo, para andar na rua e aquele ruído do trânsito ele não ser tão excluído assim, então ser mais seguro de tu caminhar, né? Porque às vezes tu tá caminhando com música muito alta, pode ser até perigoso de um acidente, alguma coisa assim. Mas eu vejo essas duas tecnologias, assim, de tanto cancelamento ativo de ruído, cancelamento passivo de ruído, e eu acho que cuidar essa questão do volume, né? Acho que é bem importante esses fatores, assim. Outra coisa que eu observo também é com relação à anatomia dos fones, Perfeito. né? Fones que são mais anatômicos, que Uhum. abraçam a orelha, eles são mais confortáveis. Só Perfeito. que seria importante também as pessoas terem essa regulagem da Perfeito. distância Uhum. em relação à pressão, Perfeito. porque na verdade a gente pode pressionar veias, artérias, enfim, que podem levar a uma dor de cabeça Uhum. e a um comprometimento mais grave pelo uso continuado pela pressão, né? E daí as Perfeito. pessoas têm dor de cabeça, que pode ser uma dor de cabeça tensional, né? Resultado do uso desse equipamento, mas isso também pode levar a um prejuízo na circulação, né? Então, Perfeito. isso é importante de se testar e de se Exato. observar a questão do É, conforto, né? exato, exato. A melhor forma é justamente a pessoa ter, né, se tem essa possibilidade de testar o fone de ouvido que ela está interessada, né? Porque além de reconhecer esses diferentes formatos, né? Então esse que cobre a orelha inteira, esse que fica, né, em cima da orelha, esse que vai por dentro, mas sem entrar, né? Tipo que eu estou usando, ou que vai por dentro e entra mesmo, são bem diferentes cada um e às vezes as pessoas têm preferências diferentes, né? Então acho que é importante identificar primeiro qual deles se sente mais confortável e aí cuidar esses ajustes, né? Então esses que vão por dentro tem borrachinhas de diferentes tamanhos para poder regular o que fica melhor para cada ouvido individualmente. Esses que vão por cima é bem importante identificar, né? Porque como as pessoas têm formatos diferentes,
se ele não aperta muito, se ele não fica folgado, né? Porque imagina se tu vai trabalhar com ele 8, 10 horas por dia, né? Às vezes um pequeno desconforto acaba Uhum. se intensificando, né? E aqui também fica uma dica, né, para quem, como eu, trabalha basicamente com fone de ouvido, né? Então, é importante que você possa alterar também, né? Alternar, né? Isso é uma coisa importante de, se você usa um fone só, eu como normalmente fico prestando atenção no ambiente também, é importante que exista um equilíbrio, né, na função auditiva para não ter uma perda total disso, né? É legal a gente falar também porque a gente vive numa geração que está cada vez mais aumentando o uso de lentes, né, como suporte. Então, com o uso contínuo dos fones de ouvido, talvez se antecipe também o uso de aparelhos auditivos, né? Então, é uma coisa importante da gente realmente fazer as pausas para dar um tempo do organismo se manifestar. Outra coisa importante, né, Lucas, é a gente falar sobre a postura, né? Perfeito. Sobre a questão do conforto na hora da digitação, né? Para que as pessoas não tenham, né, uma lesão por esforço repetitivo também, né? Fala um Perfeito. pouquinho da gente, o que que a gente tem tecnologicamente falando no mercado Uhum. sobre isso. Perfeito. Além de coisas que já existiram né, desde sempre, assim, e até quando a gente fala dos intervalos lá no começo, também fica a dica desses intervalos, né, existem alongamentos, exercícios que pode ser feito, mas hoje a nível tecnológico existe já toda uma linha de teclados, mouses que são mais ergonômicos, né? Então, a posição que a gente fica na hora de digitar, ela é muito importante porque dependendo como tu fica, tu pode prejudicar vários, né, e desenvolver Uhum. várias questões que pode dar bastante confusão, assim, né, Isso, principalmente coisas, informações, exato, muita exato. Então, hoje tu tem desde coisas mais simples, né, como aqueles apoios que tu coloca em cima do mouse para tu poder descansar o pulso numa posição melhor. Os mousepads também tem uns que tem essa almofadinha para tu colocar. Até coisas mais tecnológicas mesmo, onde, por exemplo, tu tem mouses, onde o mouse fica de lado, né, então fica numa também, isso eu posição acho que é bem melhor. legal, né? Exato, exato. Então, por exemplo, tu pega a Também Logitech, tem tem uma alguns. sustentabilidade, né? Porque ele também fica mais aéreo, né, Lucas? Fica. Não, existe uma curva de aprendizagem ali para mexer, então tu vai ler as pessoas que tentaram, uma, duas, 3 semanas tu demora, tu não tem a mesma performance ali no mouse, até tu se acostumar, porque é bem diferente, assim. Mas uma vez acostumado, a ideia aqui seria um mouse que te causaria menos danos, né? Teclados também, tu tem teclados nos formatos bem alienígenas, assim, onde tu coloca de lado, onde tu tem uma curvatura diferente, tem teclados que eles abrem no meio, então tu pode posicionar, né? Então, para tu não ficar todo travado assim com o ombro, tu consegue abrir o teclado e ficar cada um de um lado. Então, para quem se interessa nisso, para quem digita muito, vale a pena procurar essas linhas mais ergonômicas, assim. Tem bastante coisa em Então, teclado e se mouse. adapta mais, né? Porque eu, Sim, particularmente, gosto de um teclado menor, sim, né? Para ficar mais perto, perfeito. porque os meus dedos sofrem quando o teclado é mais Uhum, descansado, né? As perfeito. minhas articulações sofrem com isso, né? Uhum, Mas quem tem o hábito de digitar com as duas mãos, né? Tem a mesma habilidade de abrir, perfeito. essa possibilidade, né? De tu Isso, ampliar, abrir os pequenos peitorais, né? isso. Alinhar o ombro é, sem dúvida, uma ideia bem bacana de ser feita. Exato, exato. E falando na postura como um todo, né, saindo só do teclado e do mouse, tem toda, né, tem várias regras de ergonomia que tu deve seguir em relação à cadeira que tu está sentado, né, tuas pernas estarem encostadas no chão, o ângulo que tu está olhando para a tela, né, para tu não ficar olhando para cima e não ficar olhando para baixo, né. Existem várias coisas que tu deve cuidar nesse ambiente. Às vezes, trabalhando em empresas, o pessoal tem esses cuidados, mas talvez em casa às vezes a gente não presta atenção nisso, né? Mas são coisas bem importantes, porque tem diversas condições que tu pode desenvolver, né, daqui 5, 10 anos, caso tenha uma postura muito ruim, né, na hora de trabalhar. Sim, a gente já observa essa geração que é mais nova, a coluna forma um L, né? Além de se ter a Uhum, coluna mais retificada, né? Que naturalmente a nossa coluna é curva,
existe um L ali na região da sim. cervical por causa do uso do celular, né? Uhum, Como existe, eu acho que uma tendência das pessoas em casa terem notebook e não um desktop, uhum, né? uhum, Como acontece nas empresas, também sim. a cabeça fica mais Sim, baixa tu fica assim. do Uhum, normal, né? Porque às uhum, vezes também não tem um espaço para colocar um teclado extra para poder sim, levantar a tela, ou um monitor extra, enfim, exato, que fosse exato. usar o teclado normal, né? É, usando o notebook, mas aí também vai se a pessoa está trabalhando numa mesa mesmo, né? Porque eu vejo que às vezes as pessoas trabalham no sofá ou em outros lugares, assim, na cama e tal. Mas pensando numa mesa mesmo, só com o notebook existe aqueles apoiozinhos, né? Onde tu consegue colocar o notebook, uns apoios de metal, assim, bem simplesinhos, e aí tu encaixa o notebook e aí tu consegue ter um ângulo de visão um pouco melhor, né? O que acaba acontecendo é se tu coloca assim, tu vai ficar com as mãos muito assim também, né? Então também não é o É, ideal. Então, aham. Como eu é, digo, daí então precisaria de um anexo, né? Como um teclado isso, exato. Precisa de um teclado externo, isso que eu ia comentar. Então, às vezes dá para ter com um custo menor, para não precisar comprar uma tela, um desktop ou coisa assim, usar um notebook com essa base e aí comprar só um teclado e mouse externo, que tem um custo mais acessível, e aí trabalhar com ele, né? Já é uma forma de tu trabalhar um pouquinho melhor, assim, né? Porque Uhum. esse uso na cama, no sofá, apesar de ser confortável, o uso prolongado disso também traz alguns problemas, né? Então é algo Como eu digo, interessante. tudo que é em excesso, Exato, exato, né, estressa. exato. Perfeito. Por isso que eu acho legal o que a gente desenvolveu sobre o PAS. Quando eu disse que o Lucas está intimamente ligado ao PAS, porque na verdade, como cliente da clínica, o Lucas ele participava de uma técnica que intimamente a gente chama de correção, né, na clínica, né, que são atividades que se propõem a corrigir em diversos desequilíbrios, desconfortos, enfim, orgânicos. É importante a gente lembrar que quando a gente fala de clínica, a gente não está falando de alguém que seja potencialmente doente, né? A gente está falando de alguém que está preocupado com a sua saúde, né? Está cuidando da sua saúde para não levar isso adiante também. Então, quando a gente desenvolveu o PAS, a ideia era que isso fosse um pedacinho daquilo que a gente faz na clínica, porque o PAS, na verdade, ele não substitui as sessões presenciais ou as sessões online que sejam com acompanhamento do terapeuta, mas ele é algo que a pessoa possa fazer em casa. Então, a gente escuta muito as pessoas dizerem: ah, eu me cuido, ah, eu faço Ho'oponopono, ah, eu não sei, mas é sempre o mesmo exercício, né? As pessoas não alteram. E quando a gente tem o paz, a gente tem uma combinação, né, de milhares, milhões de exercícios, dá para dizer assim, né? Onde a gente vai focar várias coisas, vários aspectos físicos, emocionais, mentais, de uma forma muito simples, não invasiva, né? E que você pode fazer em casa e depois fazer as suas anotações ali, para que a gente possa fazer uma nova seleção desses exercícios, né? E o Lucas, inclusive, ele foi o nosso modelo para orientar alguns dos exercícios. Junto com a Passiflora, que é a nossa embaixadora Paz Mundial, o nosso avatar que é educacional que a gente criou. A gente vai falar dele na próxima live, a semana que vem, na segunda-feira. Mas o Lucas é o modelo vivo humano que está ali. Exato. Múltipla função, né, Lucas? Exato, exato. Fala um pouquinho da sua experiência com isso. Em seu modelo ou nas correções? Nos dois, pode falar em seu O, modelo. Em seu modelo, ele quase desistiu de ser modelo comigo, quase quase falou desisti, certo. não, mas faz parte. Não, mas falando das correções em si, para mim sempre fica muito a questão da variabilidade, né? Porque eu vejo bem o que tu falou, assim, a minha experiência é que quando tu tenta uma técnica nova de meditação, de relaxamento, de qualquer coisa que seja, no começo ela tem um efeito muito bom.
Mas se tu continua repetindo isso, às vezes parece que não tem mais o efeito, sabe? Ou parece que fica desgastado, ou parece O que corpo já, sabe? acostuma, né? Exato. Ela já não dá mais aquela coisa, né? Então, para mim, esse é um ponto que sempre traz um valor muito grande, assim, quando a gente fala, que é justamente essa variabilidade, né? Então, tu ter essas combinações diferentes faz com que tu faça diversas técnicas, né? Então, são mudras diferentes que tu vai fazer, são exercícios que tu vai repetir, né? Quase tipo alguns uns alongamentos que tu faça, né? Só que o importante é que eles sempre variam todo dia, então tu não tá repetindo aquele mesmo movimento, tá sempre trazendo um fator novo, assim. Eu acho que isso dá um diferencial muito grande, assim, no relaxamento, né? Porque repetir sempre a mesma técnica acaba perdendo o efeito dela muito rápido, né? Então acho que esse é um dos diferenciais mais legais. E às vezes as pessoas acham assim, ah, mas isso vai funcionar, porque às vezes é só um toque, né? Uhum, Só que uhum, é um toque num ponto específico, né? sim. Num ponto relacionado à acupuntura, que ela vai fazer um estímulo, seja por pressão, porque alguns são toque, outros são massagem, né? É uma pressãozinha que tu faça ali. São estímulos neurais periféricos que no conjunto vão fazer essa diferença. Seja, a gente tem inclusive estímulos de cor, né? No aplicativo e estímulos de leitura. Então, como eu disse, baseado na Organização Mundial de Saúde, a gente está fazendo, então, essas ações, né, programando essas ações, para que, na verdade, a pessoa tenha uma resposta física, mental, emocional e social, né, relacionada a isso. Até porque tem uma outra caixinha ali de um espaço onde a pessoa pode dizer o que sentiu fazendo isso, né? Isso. E até a questão de tu parar, né? Porque hoje dá em torno de 8 a 10 minutos diário, né? Uh, Parece muito pouco, mas na verdade na corrida do dia a dia a gente meio que não para 10 minutos, né? Parece, Uhum. é louco falar isso, né? Mas a gente não para realmente, cuida da respiração, fica num momento mais de foco por 10 minutos, né? Então, até isso, porque enquanto tu tá repetindo exercício, fazendo mudra, fazendo a postura, tu tá com o foco um pouco prestando atenção nisso, né? É quase um processo meditativo, assim, né? O teu foco tá diferente, né? Tu consegue dar uma desligada um pouco dos problemas e tal. E isso eu acho que é bem legal também. Uma perspectiva diferente, assim. Parece estranho falar que 10 minutos é muito, mas a gente não faz isso normalmente. Não, e é tão curioso, porque nos grupos em que eu apresento o projeto, e eu faço a demonstração dos exercícios, de alguns exercícios, obviamente a gente não consegue, porque realmente, assim, são milhares de exercícios, e então não Uhum. daria para a gente fazer todos. Mas eu apresento uma combinação desses exercícios, e o que as pessoas me dizem é, gente, os primeiros 2 minutos pareciam que não ia acabar nunca. Isso. Parece uma eternidade. É. É, E o programa ele está super facilitado para as pessoas. sim. Existe uma descrição em texto, existe a foto. Quando as pessoas precisam repetir alguma coisa, existe um contador que as pessoas vão clicando ali, né, para saberem contar, não precisam contar de outra forma. Tem também um cronômetro, né, que vai determinar o tempo, então a pessoa não precisa estar controlando outras coisas, ela pode se ater exclusivamente ao exercício, né? Agora conta para mim que horas tu faz o Paz. Pois então, no começo eu fazia de manhã, mas aí, depois de conversas e tal, a gente, né, tu deu a sugestão de fazer em momentos mais cansados, né? Então eu acabei migrando isso mais para o fim do dia ou para a noite, né? Então, normalmente eu tenho tentado fazer antes de dormir. Então, eu saio do dia muito ligado ainda, eu não consigo dormir. Se eu deitar, eu fico acordado, né? Então eu tenho tentado usar ele como uma forma de desligar, dar uma relaxada para poder dormir mais tranquilo, né? Então, eu vi que tu deu a recomendação também de usar durante o dia, né? Mas eu tenho acabado de fazer mais pro fim do dia, mais para antes de dormir, assim. Acaba sendo como eu tenho usado. Na verdade, eu sempre recomendo assim, escolha o horário em que você costuma começar a ficar cansado. E Perfeito. daí você faça, né, antes desse horário. Isso, Se perfeito. você começa a perder assim a energia lá por 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, então faça antes, né? Perfeito. Porque isso já vai dar uma renovada,
para aguentar o resto do dia, né? Quem, Perfeito. para fazer à noite, isso melhora sem dúvida a qualidade do sono, né? Para fazer antes de dormir, né? E se o objetivo é dormir de uma forma mais descansada, então faça antes de dormir. Mas a pessoa também, dependendo do ritmo que ela está vivendo, talvez ela precise de um intervalo um pouco, de uma frequência um pouco maior. Então, ela pode fazer 2, 3, 4 vezes, né? Porque no dia seguinte o exercício vai mudar, já não vai ser Perfeito. esse mesmo exercício, né? Eu também recomendo que as pessoas façam o PAS antes de comer, né? Porque isso ajuda a reduzir a ansiedade na hora de avançar no prato, né? Na hora de Uhum. atacar. Então, façam antes de comer, né? Então, vão Perfeito. distribuindo durante o dia. Comecem uma vez por dia, porque pode ser suficiente. Uma vez por dia, dependendo do seu nível de estresse. E se precisar, né, reforça isso de outra forma. E ele tem aplicabilidades incríveis, assim, para melhorar o foco, reduzir a ansiedade, dar mais atenção, desestressar de verdade. E o mais importante é que, como ele está responsivo, a pessoa pode acessar no celular, no computador, no tablet, né? Vai ter uma resposta bem boa, assim, né? Graças ao nosso auxílio tecnológico da Luroma, né? Que foi Perfeito. responsável por nos ajudar a ajustar o sistema Exato. dessa forma mais efetiva, né? Porque o que a Perfeito. gente quer de verdade é prevenir, né? E, se possível, então, tratar também as pessoas de uma forma mais organizada. O que mais que nós Perfeito. temos para falar sobre tecnologia, Lucas Rogério? Pois então, eu me lembrei de algumas coisas dos tópicos que a gente conversou que a gente acabou não abordando ali, né? Quando a gente comentou das telas, eu me lembrei de dois assuntos. O primeiro deles a gente falou muito sobre, a gente não comentou, na verdade, sobre o posicionamento da tela, né? Isso também é extremamente importante, né? Então, quando tu está organizando ali no home office, é importante tu cuidar para, por exemplo, a tela não ficar onde uma janela bata a luz do sol direto, né? Ah, Porque isso, sim. Uhum. porque isso também vai te causar um desconforto durante o dia, porque conforme, né, o sol aparecer, vai ficar mais difícil de ler as coisas, isso vai te dar um cansaço extra também que não precisaria, né? Então, além dessas coisas de como tu senta, do teclado que tu usa, também é importante pensar no ambiente que tu organiza, né, para trabalhar, porque esses detalhezinhos assim, né, acabam influenciando no conforto que tu vai ter durante o dia, né? Esse foi um tema que eu lembrei. Uma outra dica para quem gosta de ler também, né? Ler no celular, como a gente já comentou, tem essa questão da luz, que pode ser mitigada com esse modo noturno. Então, isso dá uma ajuda. Porque os Mas ainda. vídeos parecem que não pegaram muito, né? A gente estava Isso, pois conversando é. com você sobre isso, né? Os Pois readings, então. né, especificamente, estão cada vez sendo menos Exato. fabricados. Né? Exato. Hoje no Brasil tu tem o Kindle da Amazon. Existiam outros concorrentes, mas eles foram parando de ser produzidos e foram meio que subindo no mercado. E eu até dei uma procurada, existem outros fabricantes, mas eu não sei se são produzidos no Brasil. Acho que o que é mais famoso assim mesmo é o Kindle, né? Mas fica uma dica boa. Eu sei que as pessoas ainda têm resistência, ainda gostam do livro físico, assim, tem muita gente que se apega a isso. Mas a nível de emissão de luz, por exemplo, para tu ler no quarto antes de dormir, por exemplo, o Kindle e os outros e-readers, eles vazam muito menos luz. Então, se tu fazer um teste, tu pegar teu telefone, apagar toda a luz e ligar a tela dele e botar na parede, tu vai ver que ele ilumina muito, assim, é quase uma lanterna, né? Tudo isso está indo pro teu olho. Se tu pegar um e-reader e tu configurar ele direitinho, e tu fazer a mesma coisa, tu vai ver que pouquíssima luz vaza, né? Então é uma forma, por exemplo, eu tenho o costume de ler muito antes de dormir, né? É o momento que eu gosto. Então o Kindle acaba ajudando nisso. Hoje, nas versões mais novas dele, ele inclusive tem modo noturno, então ele fica quase escuro, completamente a tela, assim, né? E isso é bem legal para tu poder ler, porque emite menos luz e também afeta menos o teu ciclo de sono, né? Então, para quem gosta de ler de noite, fica uma dica de tentar um E e-reader para ver. eles são iluminados também, né? Eles têm uma luz Sim, própria que facilita o, exatamente o, essa leitura. isso. Na verdade, o Kindle, antes ele era um modelo separado que tinha isso. Hoje, se não me engano, o modelo padrão dele já vem retroiluminado.
Mas é Ah, uma é? iluminação, sim, o padrão dele já vem retroiluminado, mas é uma iluminação que é diferente do celular. Então, Sim. apesar de ser iluminado, ele vaza muito menos luz e tem uma intensidade muito menor, assim. Então, porque assim, é possível ler no celular também, né? Tu pode, inclusive, usar o É que aplicativo do o Kindle. custo também não ficou acessível dos Sim. readers, né? Ele Uhum. não é uma coisa. Porque se caiu, quebrou, tu tem que comprar outro igual, Exato. né? Não, e ele é muito frágil, né? Então, eu já tive 2 Kindles que deram problema, porque caíram no chão, né? E a tela trinca, a tela. Sim. Ó, a Liz comentou que o livro físico é bem melhor. A Lizzie tem, junto no espaço dela, ela tem uma livraria, né? Então, por isso que ela tá comentando, tem uns livros bem interessantes lá. Sim, sim, sim. Não, o livro físico tem o seu valor, não é à toa que eu também tenho vários, Sim, é uma experiência diferente. eu Mas gosto sim, dos dois. exato, eu também acabo gostando dos Mas sim, dois. ainda sinto falta de uma tecnologia melhor para isso, Sim, né? sim, sim, sim. Uma É, tecnologia que tenha cor, né? Tem alguns livros que são muito isso, determinados. exato, exato. Não, o Kindle ainda tem o problema de ser preto e branco, muita gente que vende um tablet de um celular espera essa velocidade, e os e-readers são muito mais lentos, a troca de página demora, o touch não é tão bom ainda, né? Então ainda tem algumas coisas para melhorar, assim. Mas é uma dica legal para quem quer ler antes de dormir. É. A única vantagem sobre o livro físico é que tu pode levar uma biblioteca ali dentro, né? Exato, Em exato. compensação, até as anotações que tu quer fazer acaba sendo muito mais Isso, facilitado exato, no livro exato, físico do que ainda com os readers. exato, perfeito. Uma outra coisa que eu. Desculpa, pode Desculpa, ir. não pode ir. Pode ir. Não, outra coisa Obrigada. que eu me lembrei também Eu passo por cima. quando a gente estava falando dos ruídos, é uma coisa que dá para cuidar também, é para em reuniões os teus ruídos também não acabarem vazando para Ah, call. isso é verdade. Isso é uma coisa bem forte, assim, né? E aí tu tem várias formas, né? Isso vai da tecnologia de microfone que tu tá usando, né? Então, o microfone do próprio notebook, às vezes, é o pior deles para isso, porque ele acaba captando muito ruído externo, né? Então, usar um fone de ouvido já é uma grande ajuda. Mutar quando tu não está falando é uma ajuda também. Mas é legal de ver que, tecnologicamente, cada vez mais tem soluções a nível disso. Então, para quem usa o Zoom, para quem usa o Google Meet na versão paga dele, esses sistemas já oferecem, né, uma opção ali de reduzir ruídos, né? Então, quando tu ativa essa opção, ele consegue filtrar ruído de furadeira, ele consegue filtrar várias coisas num nível meio assustador, assim. Então, existe testes onde tu tá com uma furadeira aqui do lado, eu tô falando, e vocês ainda conseguiriam escutar a minha voz, né? Apesar disso. Então, vale também essa dica de procurar no sistema que tu usa para ver se tem essa opção de reduzir ruídos, eliminar ruídos, alguma coisa assim. E caso tenha, vale ativar para ver se ela funciona, como bem funciona e tal. Porque cada ano que passa, mais sistemas têm isso e o resultado é cada vez melhor, assim, né? E isso é muito bom para quem está te escutando, para quem está junto contigo na reunião, porque acaba dando uma qualidade melhor para todo mundo, né? Certo. Eu queria lembrar, então, vocês dos sintomas do estresse, porque às vezes, como eu expliquei para vocês, como o estresse acontece a nível molecular, às vezes ele parece assintomático. Então, quando alguns sinais começam a despertar, vocês precisam ficar mais alertas, né? O sinal mais óbvio disso é o cansaço, mas também existem N outros sintomas, como dor de cabeça, desordens de sono, dificuldade de concentração, irritabilidade, temperamento explosivo, perturbações gastrointestinais, insatisfação no trabalho, baixo astral, depressão, ansiedade, queda de cabelo, acne. Eu tive um episódio de estresse há alguns anos, que onde eu parava, o cabelo formava um ninho assim, de cabelo que caía no lugar, né? Acne, tontura, preocupação, falta de energia ou agitação, falta de concentração, raiva, tristeza, angústia,
problemas cardíacos, pressão alta, diabetes. Gente, eu acho que eu posso passar a noite inteira falando sobre isso. Alergias, baixa libido, dificuldade de engravidar. Então, tudo isso existe associação a processos de estresse. Então, Lucas, eu queria ver se tu tem algum recado final, que eu gostaria muito de deixar essa live salva aqui para o pessoal assistir. E a gente Não, não não, perder. acho que do meu lado, a princípio, é isso. Quero te agradecer muito pela parceria, assim, de muitos anos, né? Uhum. Que a gente vem desenvolvendo. Se vocês quiserem, então, sigam lá a Luroma também, que é essa empresa. O Lucas deixa umas dicas de games por lá, né? E umas frases interessantes ligadas à Uhum. tecnologia, né? Perfeito. E depois a gente conta outras novidades que vem por aí com a Luroma. Semana que vem, segunda-feira, 20 horas, a gente tem live de novo. Vocês vêm para a live aqui, depois vão para a live da Flor de Lisem, que é às 21h, né? E daí a gente vai falar sobre estresse e negociação com a Gionara Toniolo. Então, a gente vai estar dando mais informações sobre essas questões de estresse e a gente vai fazer uma série de lives sobre estresse, né, para ver se o pessoal toma uma conscientização melhor e ajuda. Olha, a Verinha entrou. Perfeito. Então, Então, muito só queria, obrigada a vocês que ficaram conosco até aqui. eu queria agradecer o convite, né? Quem quiser seguir a Luroma também, como a Carla disse, tem as dicas de tecnologia, insights e coisas de game. Mas foi muito bom bater esse papo aqui, acho que é sempre legal falar de tecnologia, é um assunto que eu gosto muito. Então, fico sempre à disposição. Ó, a Alice está dizendo que ela gostou, que ela adorou a live, que Muito bom. bom. Vou deixar aqui para vocês, então, nos comentários dessa live, depois que ela ficar salva, eu vou deixar o link para vocês seguirem o PAS, né? Para vocês conhecerem mais de pertinho esse programa anti-estresse que a gente vem desenvolvendo. Então, grande beijo, muito obrigada, até semana. Tchau, tchau.